temas materiais. Não vou falar de todos, claro, mas assim, é muito importante essa área, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, que é o que permite que nós desenvolvamos, então, novas tecnologias para atender qualquer tipo de resíduo, né? Ou qualquer novidade de mercado que precise ser reciclado. Então, isso é um pouquinho do que a Ambipar faz. Sim, sim. Carla, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora eu vou falar com o Fábio aqui da Chubb, representando a seguradora, o mercado de seguros. E queria ouvir do Fábio como as seguradoras, de uma maneira geral, têm praticado ou se preparado para práticas de ESG e principalmente voltado para o seguro de transporte e seguro ambiental. Fábio, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço, Fred. Boa tarde a todos, né? Boa tarde aqui às panelistas também. Uma honra estar nesse painel de altíssimo nível. Vamos lá. As seguradoras, com relação às práticas ESG, elas têm buscado realmente integrar as práticas ESG no seu dia a dia. Eu acho que uma das provas disso foi a última circular 666 emitida pela SUSEP, justamente requerendo do mercado se posicionar com relação às questões ESG. Né? E aí, de dois lados, né, não só apenas a seguradora, através da sua atividade, como ela se mostra uma seguradora ESG, mas também dentro daquilo que ela faz, que é tomar os riscos, né, e requerer dos clientes, né, ou incorporar nas suas tomadas de decisão por riscos a questão das práticas ESG. Então, mesmo com essa obrigatoriedade da SUSEP de se adequar a isso, né, algumas já vinham se posicionando, né, outras passam a aderir a essas práticas, né, e justamente na análise dos riscos, né, buscar associar essas questões. Tá? Uma das iniciativas é trazer condições mais favoráveis aos clientes nas suas apólices de seguro. Então, na medida que o cliente demonstra, né, práticas ESG no seu dia a dia, já implementadas, né, ele poder ter condições mais favoráveis em termos de um desconto no seguro. Também a questão de aceitação do risco. Então, as empresas que não estarem, eu imagino daqui a alguns anos, com práticas ESG implementadas na sua atividade, vão passar a ter um pouco mais de dificuldade na aceitação do seu seguro, na colocação do seu seguro junto às seguradoras. Né? De 2020 para cá, a Chubb, por exemplo, seguradora a qual eu represento, já implementou algumas medidas de aceitação, né, de alguns riscos que ela já começa ali gradualmente a não aceitar se o cliente não busca, por exemplo, uma transição energética da sua atividade. Então, isso é bem interessante. Alguns resseguradores a nível global, né, também já estão fazendo isso. Então, eu acho que é bem interessante esse ponto. Algumas coberturas específicas, né, de alguns ramos de seguro, né, eu acho que é uma outra vertente. Né, por exemplo, a Chubb é uma seguradora que tem um produto de seguros ambientais, então é um produto que permite com que a empresa esteja totalmente aderente ao Pilar E, né, ou a maioria dos critérios associados ao Pilar E. Né, existe o seguro D&O, que permite o cliente também estar bem aderente às questões do G, né, toda a questão de governança, isso é bem interessante. Tá? Eu acho que algumas parcerias, né, no mapeamento dos riscos associados às questões ESG, né, colocaria a seguradora numa posição bem interessante, né, de prestar um serviço diferenciado às empresas. Alguns grandes corretores têm feito isso, né, então não quero citar nomes aqui, mas poucos ainda, né, já têm disponibilizado uma ferramenta para poder avaliar e mapear os riscos associados às questões ESG dos seus clientes. Isso é bem interessante, gera um relatório, né, o cliente já fica familiarizado com essa questão, né, e isso pode ser utilizado não só para aceitação do seguro, né, como algumas condições diferenciadas. E, obviamente, né, a seguradora analisando isso, ela pode também buscar com que as empresas estejam
mais familiarizadas e com seu posicionamento junto a relatórios de sustentabilidade, o ESG, mais transparentes, né? Muitas não, mas algumas empresas ainda trazem essas informações de maneira mais generalizada, né? Sem muitas ações efetivas. Então, acho que essas formas a seguradora consegue colaborar, né, para o desenvolvimento e aderência das questões ESG por parte do mercado. Muito bom, Fábio. Eu volto aqui para a Cida S agora, perguntando, Cida, quais são os principais desafios que as empresas encontram para implementar práticas de ESG, principalmente voltado para o meio ambiente, né? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu começo pelo regulatório, tá? Mesmo não sendo abertas, todas as empresas vão passar por uma grande transformação com IFRS S1 e S2, que é justamente a transparência em relação às suas informações ligadas à sustentabilidade, às práticas ESG. Por quê? Porque vão atingir até o escopo 3, que é o escopo da cadeia. Se o escopo 1 é sobre a parte direta, né, de todos os impactos diretos, o escopo 2 é sobre os impactos indiretos, o 3 é da cadeia toda. Então, independente de estar no setor de seguros ou qualquer outro, é importante que se atentem para que todo o controle das emissões e toda a transparência em relação a esses impactos sejam capturados. E, para isso, é necessário não só a tecnologia, mas inovação na rastreabilidade das informações. Então, é necessário que se implementem as práticas desde já, porque essa é uma coisa que vai acontecer daqui a 2 anos, né, como obrigatoriedade, só que quem ainda não começou a fazer, independente de ser pequeno, médio ou grande, certamente aqui nessa plenária, vocês têm, as empresas grandes têm clientes fornecedores, na verdade, fornecedores, tem fornecedores pequenos, então eles vão ter que dar conta das emissões de todo o impacto destes fornecedores pequenos, assim como os médios e os grandes. Então, isso é uma coisa que seria, assim, já regulatório daqui a alguns anos, mas hoje pode adotar, né, voluntariamente esse disclosure, essa transparência. Então, tem impactos tanto em rastreabilidade das informações, como você vai documentar essas informações. Então, para quem ainda não leu sobre a CVM 193, eu recomendo nesse sentido, que esse é um principal aspecto, tá? E aí você falou, e tecnologia também, nós estamos sendo beneficiados embarcando na inteligência artificial. Então, tem vários produtos e serviços que podem ser dimensionados de forma personalizada, pelo nível de granularidade das informações que hoje a gente tem. Gente, o que eu estou falando para vocês é pote de ouro, porque as seguradoras, elas são privilegiadas de terem uma volumetria de dados muito grande em termos de pessoas, e isso vale ouro. Então, como você vai usar esse ouro em produzir ou prestar serviços personalizados? Eu acho que a gente tinha que estar pensando nisso agora. Então, uma das inovações vai ser justamente essa utilização personalizada de soluções para a indústria como um todo. Perfeito, Cida. E eu queria só fazer um reforço também. De manhã nós tivemos o painel de inteligência artificial e a Ana, que estava aqui, ela fez essa chamada para nós, quem estava presente, de que já é uma realidade, né? A inteligência artificial já é uma realidade da nossa vida e que a gente precisa abraçar isso de uma vez por todas, né? Não fugir, não se esquivar, não negligenciar, procrastinar algo que é necessário. Da mesma forma, eu vejo, né, a questão dos 3 pilares ESG, e estamos dando ênfase aqui para o fator ambiental. E aí as empresas, elas, de uma maneira ou de outra, elas necessitam se adequar às práticas de ESG. Nós temos a ONU, que olha para isso, criou lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é a próxima pergunta que eu quero fazer à Carla.
para entender das empresas e das práticas que já existem ou que poderão ser realizadas, como essas práticas, Carla, pode ajudar a contribuir com as ODS. Bom, vou abusar um pouco aqui da minha vida pregressa de professora. Eu gosto muito de olhar para esse lado histórico assim dessa questão, porque na realidade assim o conceito de desenvolvimento sustentável ele surgiu em 1987 num relatório chamado Nosso Futuro Comum, ou relatório de Brundtland, porque foi liderado pela primeira-ministra norueguesa naquela época, e que depois foi um marco muito importante. Ele foi muito importante porque ele conceituou o que é desenvolvimento sustentável, né? Então, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Desculpa, gente, boa hora para tocar o telefone. Por que isso foi importante? Alguém está bem desesperado. E por que isso foi importante? Porque depois veio a Rio 92, e na Rio 92 foi quando os países... Foi quando os países resolveram passar da teoria para a prática. Acho que alguém morreu, gente. Os países resolveram falar o que a gente vai fazer na prática real para que isso não mais aconteça. E aí, então, um tempo depois, surgiram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vieram no ano 2000, só que eles acharam que os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio ia demorar um milênio inteiro para acontecer, né? Então, depois, isso foi substituído pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e vieram esses 17 objetivos que temos hoje. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui muito, né, de mudanças climáticas, que é o objetivo 13 do desenvolvimento sustentável, e quando a gente olha o que as empresas estão fazendo para isso, então, cada coisa que a gente fala sobre o cuidado com a água, por exemplo, que é o objetivo 6, ou a vida marinha, ou a vida terrestre, cada vez mais essa relação entre as empresas e os objetivos globais se torna mais estreita. Então, é interessante a Cida comentar sobre IFRS, S1 e S2, porque em que momento da história nós estamos agora? Então, nós partimos desse momento em que a gente tinha aquele capitalismo onde o único objetivo era trazer lucro para os negócios, para um capitalismo que está se tornando muito mais responsável. E essa questão do IFRS S1 e do Brasil ser o primeiro país do mundo a adotar essa norma, né, CVM 193 e depois 217 e 218, é justamente como nós vamos mensurar financeiramente o impacto de todas essas questões no balanço das empresas, né? A SUSEP 666 também traz esse enfoque. Então, cada vez menos as empresas elas vão poder tratar essas externalidades sem considerá-las dentro dos balanços das empresas. Então, cada vez mais a responsabilidade sobre esses temas ESG estão se tornando temas econômico-financeiros, tanto no âmbito das empresas, como no âmbito do capitalismo global, que é para onde está olhando a ONU. Carla, eu costumo falar que essa conscientização ambiental, ela já está acontecendo e ela vai acontecer para todos os empresários, empresas, pelo amor ou pela dor, né? Então, pelo amor, né, significa que as empresas que tiverem o seu selo verde, que de fato praticarem, tiverem ações de sustentabilidade, elas serão mais reconhecidas no mercado, mais valorizadas e, muito provavelmente, esse é o lado do amor. O lado da dor seria o inverso.
as empresas que não são responsáveis socialmente, nessas vértices do ESG, elas tendem a sair do mercado, tendem a não ser competitivas, tendem a ter as suas imagens negativadas, né? E aí, ainda mais, se causarem um impacto ambiental gravíssimo, né? E a gente sabe, e aí vou passar a bola para o Fábio aqui, que o órgão ambiental no Brasil, ele funciona, e funciona bem, e que bom que é assim. A empresa ela é obrigada a fazer autodenúncia, então se ela causa uma poluição, ela causou um dano ao meio ambiente, ela precisa ir lá e avisar o órgão ambiental, senão a multa vai ser ainda maior e mais pesada. Tem multas que podem chegar até 50 milhões